Oi, gente. Aqui então é o nosso tema de hoje, né? A proposta de redação desse tema tá lá no Google Classroom. Só vocês clicarem no link que eu mandei no grupo. E quem quiser que está assistindo esse vídeo e que não é do curso Redigir, mas que precisa de um material como esse, é só pedir o código da turma para você, que eu mando para você, tá bom? Então aqui é o nosso tema de hoje, é o crescente número de pessoas em situação de rua no Brasil. É importante que a gente analise a primeira coisa, que é o fato de o número de moradores de rua ter crescido. Então, coisas que poderiam fazer com que você perdesse pontos ou mesmo zerasse a sua redação. Dizer que o número de moradores de rua diminuiu, o que seria uma mentira, seria uma coisa de outro mundo, um sonho, né, para todo mundo, mas não é a realidade. E a outra situação é você não amarrar esse crescente número a problemas. Primeiro que é um tema problemático, não tem como você falar bem da situação de moradores de rua. Então eu trouxe para vocês aqui essa informação, que é importante também o fato de ser no Brasil. O Brasil é o local em que os moradores de rua estão em maior incidência dentro do nosso tema. Então, por mais que você traga situações de fora do país, você precisa voltar e trazer a sua argumentação, a sua discussão para o nosso país, tá bom? Então, esse é o tema. E aqui ao lado tem uma imagem que eu acho muito significativa, que morador de rua não é lixo, não é bicho, é ser humano, que são duas situações aí que muitas vezes são confundidas com moradores de rua. O fato de eles parecerem lixo, né? Descartados nas ruas, pessoas invisibilizadas, como realmente o lixo é tratado, como descarte, né? Como algo que não serve mais. E aqui a questão de ser bicho, que é inferior ao humano, que merece esmola, que merece resto, que merece doação, mas que não merece cuidado sempre, né? Então, são duas coisas que já podem trazer para você alguma possibilidade de argumentação. Vamos seguir com o nosso slide. Aqui embaixo, você tem a definição do que é situação de rua e não morador de rua, né? O termo real é situação de rua e não morador. Caso você queira não repetir palavras, obviamente, se um tema como esse caísse no Enem, você poderia dizer morador de rua, até mesmo termos que a gente não considera respeitosos, como mendigos, né? Isso também pode ser usado. Mas vamos ver aqui, situação de rua, o que é? Grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de que pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados, falta de habitação convencional regular, compelido a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento por contingência temporária ou de forma permanente. Isso tudo segundo a fonte do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que fez um levantamento em 2015 e trouxe essas informações para a gente. O que vai ser interessante para nós? Grupo populacional heterogêneo, ou seja, eu não posso tratar a situação de rua como se tivesse apenas um perfil, por mais que, logicamente, como todo problema no Brasil que envolve a sociedade, a gente vai ter uma maioria de certa cor, da classe social, mas esse perfil é muito diferente. E nem todo mundo que está em situação de rua devidamente vive na rua, mora naquele local, tá? Que é uma coisa que a gente vai conversar mais aqui embaixo. E é por pessoas de diferentes realidades, assim como eu posso ter, logicamente, uma maioria que está em vulnerabilidade social, econômica, entre outros fatores, eu vou ter também realidades de pessoas que já foram famosas, de pessoas que já tiveram uma situação econômica positiva, mas que por diversas intempéries da vida acabaram tendo dificuldades para se manter no seu local inicial, na sua casa, ou por muitas situações até mesmo de guerra, como a gente tem aqui no Pará, um grande contingente de indivíduos que vieram de outros países, a gente tem populações inteiras que foram destruídas a partir de conflitos bélicos, a gente também vai ter muitos refugiados, muitas pessoas que tiveram um país em muita crise e acabaram vindo para cá. Então, são situações diferentes, mas a gente tem ali esses 4 elementos principais. Pobreza absoluta, vínculo interrompido ou fragilizado, muito bom a gente falar de vínculo, porque nem toda pessoa de situação de rua não teve uma família ou foi abandonado muito cedo. Às vezes os vínculos são interrompidos por diversas situações, como vícios, como brigas, como abusos,
como enganos por parte de famílias que, por exemplo, não dividiram parte de herança. São situações muito grandes ou fragilizadas, aquele momento em que a situação de rua não é para sempre, ela é momentânea, ela é circunstancial. A falta de habitação convencional regular também, não é porque eu moro numa habitação que é embaixo da ponte que aquilo ali é minha casa. Então esse pode ser um exemplo para a gente de pessoas que têm sim um teto, vamos colocar dessa maneira, não é sem teto, tá? Mas que infelizmente não é uma habitação regular convencional. Nisso a gente entra em barracos, a gente tem ocupações de certos locais que não são regulares, a gente tem pessoas que vivem debaixo de pontes, debaixo de marquises, pessoas que, como na Praça Brasil, ali no bairro do Marizal, acabam dormindo naqueles bancos, que podem ter uma situação de serem acolhidas por algum local durante a noite, mas que durante o dia não tem onde ficar. Tudo isso é situação de rua. E compelida a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por contingência temporária de forma permanente. Ou seja, a pessoa em situação de rua ela não tem um emprego fixo, ela não vai ter uma condição de se manter dentro de um trabalho fixo, porque isso exigiria dela toda uma preparação, todo um tipo de rotina que a situação de rua pode não permitir. A gente tem aqui então um espaço de moradia e sustento e por contingência pode ser temporário, como eu havia falado, ou permanente. Então vamos para baixo. Aqui embaixo a gente tem o perfil do morador de rua, né? A gente pode aqui pelo começo, perfil dos moradores de rua, a gente tem uma imagem aqui emblemática. A gente pode analisar essa imagem desse senhor, é um idoso, né? Ele é negro, ele está vestindo algumas roupas que parecem ser emblemáticas também, parece estar descalço, usa chapéu. É o perfil que a gente cria de morador de rua, né? Mas vamos ver aqui as razões para ir à rua. A gente tem 5,6%, que é o menor motivo, que é desconhecido. A gente tem o maior motivo logo ao lado, 35,5%, problemas com álcool e drogas. Olha o quanto é isso importante, né? A gente pode criar, por exemplo, uma tese de que um dos motivos para que haja o crescente número de moradores de rua é também o crescente uso de drogas e de álcool pela população brasileira, que é um país conhecidamente boêmio, um país que relaciona as drogas e o álcool a festas, a calor humano. E nesse momento, por exemplo, de contingenciamento social, de distanciamento social em relação ao coronavírus, a gente pode também relacionar isso ao fato de que a gente tem muitos conflitos que estão crescendo, que é o segundo dado, né, que 29,1% são desavenças com parentes. E não é porque existem dados diferentes que tudo isso não pode se juntar numa família. Tem casos, por exemplo, de problemas com drogas mais desavenças, que é praticamente impossível de não haver desavenças. O desemprego também é latente no nosso país. Existem também discursos, como a gente ouviu do presidente da República ultimamente, que reforçam o problema do desemprego na sociedade e como as desavenças também se relacionam. Num vídeo, numa entrevista, o presidente afirmou que a violência contra a mulher tem crescido no Brasil devido ao fato de que muitos maridos não têm condições de comprar o pão e aí se estressam e isso pode acabar cometendo essas famílias. Eu não tenho um dado para comprovar para vocês essa teoria, mas trazendo para uma realidade comprobatória, a violência contra a mulher no Brasil é um dos problemas mais graves do mundo. A gente é um dos países que mais mata no mundo, né? E dentro desse fechamento, por exemplo, pode ser uma das teses que possa aumentar o número de moradores de rua, ou que muitos moradores de rua, numa situação como essa, que a gente está vivendo no momento, tem ainda mais dificuldade de se manter. Mas eu falo disso daqui a pouco, tá? Então, desavenças com parentes é uma coisa muito interessante para que a gente traga ali a ideia de que as famílias no Brasil não são todas iguais, de que a ideia de que a família é o nosso lar, de que a nossa casa é o nosso lar, também não é uma coisa fixa. E o desemprego, logicamente, o fato de que você não tem como manter suas contas da casa, são muitas. Internet é um luxo, mas a gente tem outros principais, como luz, água, alimentação. A gente tem água potável também que tem que comprar, caso você não tenha um filtro de água, gás, de cozinha. Você tem que pagar muitas vezes o aluguel ou o IPTU, e tudo isso pode levar uma pessoa a ficar em situação de rua. Aqui embaixo a gente tem a formação escolar.
dessas pessoas, o perfil deles, né? Vamos lá, a gente tem então o maior número, que é o primeiro grau incompleto, ou seja, não finalizou os anos iniciais, que até ali o que a gente chamava de quarta série, que hoje é o quinto ano. Ou seja, muito difícil de uma pessoa que está nessa situação conseguir até mesmo um emprego, né? Então, uma política pública necessária para incluir esses essas pessoas em situação de rua seria um investimento massivo na sua educação. Logicamente, estudar também demanda uma estrutura. Aqui a gente está tendo uma aula online, em que vocês estão com acesso à internet, o que possibilita o andamento do nosso curso mesmo à distância. É uma realidade completamente diferente de quem não tem nem teto para se sentar, para comer, para dormir e para poder pensar em estudar. Então, logicamente, a educação nesse caso seria um dos recursos a serem implantados, mas não salvaria necessariamente a pessoa caso ela não tivesse o básico para poder estudar. A gente tem aqui, em segundo lugar, pessoas que nunca estudaram, é um número muito grande. Então, isso já demonstra que, se nunca estudaram, provavelmente podem estar dentro do analfabetismo, podem não ter controle de diversos tipos de conhecimentos que a gente aprende na escola, não podem ter contato também com as pessoas da escola, que são instrumentos que facilitam a nossa convivência social pela aprendizagem, entre outros fatores. E outros números, né? Primeiro grau completo é terceiro lugar, segundo grau incompleto é mínimo, segundo grau completo é mínimo. Muitas pessoas não informaram aqui, tem umas pessoas que não quiseram informar. Isso pode ter vários motivos, vergonha, não quiseram realmente para a pesquisa. E a gente tem sim uma porcentagem de superior incompleto e completo. A gente precisa analisar também esses fatores, tá? E aqui embaixo, 74% não sabe ler e 95% não estudaram na época em que a pesquisa foi feita, tá? Não estavam estudando. O que é muito comum, é o que eu acabei de falar. Se eles não estavam estudando, provavelmente é porque eles não têm os outros básicos, né? Para se manterem. Vamos passar para baixo. A diferença entre ficar, estar e ser da rua. Eu coloquei dessa maneira porque eu achei muito interessante essa questão desses verbos. Eu fico em algum lugar, eu estou nesse lugar, eu sou desse lugar. Muda-se do estado de permanência, né? Do estado transitório, de todos os estados dos verbos. Revisem isso em português que vocês vão compreender o que eu estou tratando. Vamos ver aqui então o primeiro tipo, a pessoa que fica na rua. É aquele indivíduo que, por estar desempregado ou chegando a alguma cidade em busca de emprego, tratamento de saúde, pernoita em rodoviárias, albergues ou outros lugares públicos de movimento que forneçam segurança, o que é praticamente impossível olhando para as capitais brasileiras. A gente tem insegurança muito grande e geralmente essas pessoas vêm com mochila, com bolsa e não tem aonde ir. Nesse momento, a gente pode sinalizar a existência de albergues, que são locais de baixo custo, mas que não são locais também seguros, considerando que podem receber pessoas de vários lugares. Aqui no Pará, a gente tem bastante incidência disso, pelo fato de que os principais hospitais do Pará são resididos em Belém, né? A gente tem a Santa Casa de Misericórdia do Pará, em que é muito visível a vinda de pessoas do interior para fazerem tratamento de escalpelados, de hidrocefalia, entre outros hospitais universitários, como o Barros Barreto, que está recebendo muitas pessoas que têm condições de infecções, de vírus também. Ele é também um dos principais hospitais da região. E a gente tem hospitais que não fornecem esse tipo de atendimento. Então, se vocês optarem por falar da situação de rua, da pessoa que fica na rua, que é aquela parte que não é permanente, que é circunstancial, você vai observar que existem medidas que o próprio governo pode fazer. Por que eu tenho que fazer um tratamento de saúde e eu não tenho um local para dormir? Por que eu tenho que buscar emprego e eu não tenho um local para me receber? Muitas vezes as pessoas optam por ficar em casa de parente, mas nem sempre é possível. Então isso é muito nítido, né? A gente consegue perceber essa situação. A pernoite rodoviárias também é muito interessante de pontuar. Aqui no nível no 2, a gente tem a pessoa que está na rua. É um indivíduo que passa a estabelecer relações com as pessoas que vivem nas ruas, sobrevivendo de serviços que tragam alguma renda. Exemplo, guardadores de carro e catadores de papéis e latinhas. Ah, mas eles podem ter casa, eles podem viver em algum lugar. Mas muitas vezes eles estão na rua no momento em que você está fazendo alguma atividade,
seja de trabalho, de lazer, como ir ao restaurante, eles estão guardando o carro para você. Eles também estão à mercê de todos os problemas da rua. Eles não têm um local fixo de trabalho. Eles muitas vezes passam a noite fora de casa para reparar o carro, catar papel e latinha, desculpa. Muitos deles residem próximos a lixões. A gente tem até algumas obras que retratam isso, né? A questão da novela Avenida Brasil, que trata dos catadores de papel e latinha. A gente tem lá em cima, que eu esqueci de falar, de pessoas que ficam na rua, que pernoitam rodoviárias. O filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, são coisas que a gente vai ver mais embaixo. A pessoa 3 é a que é da rua. É vista como uma pessoa que já está na rua há um bom tempo e, em decorrência disso, pode sofrer de um processo de debilitação física e mental causado pelo uso de álcool, drogas, vulnerabilidade ou alimentação deficitária. É bastante interessante a gente pontuar que nem é todos os moradores de rua que usam drogas. Vocês viram lá em cima que um dos fatores para sair de casa podem ser as drogas, mas um dos fatores também de se manter na rua é as drogas. O fato de que existem sim maneiras de coibir a fome, o frio, a dor, a solidão e até mesmo de partir para uma realidade paralela que as drogas trazem, o fato de elas eliminarem grandes horas dos dias das pessoas por elas não estarem conscientes, também é um dos fatores que mantém alguém na rua. E isso pode ser citado dentro do texto de vocês com a maior tranquilidade possível. Eu queria falar da questão da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode atingir pessoas de vários tipos, mas tem relação, por exemplo, com casos de abuso sexual, com aliciador de menores, com prostituição, com violência física. Ainda existe a cultura do brasileiro de expulsar animais e moradores de rua de uma maneira violenta, esquentando água, jogando água fria, sabe? Batendo, espancando. Existem diversas notícias que a gente já viu nas televisões de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, que foram queimadas vivas. A gente tem casos de indígenas, de transexuais, de travestis, de mulheres, de homens, de crianças. A gente tem, por exemplo, o massacre da Candelária, da chacina da Candelária, que vocês podem buscar para assistir, se não se lembrarem disso. Então, são vários fatores que eu não coloquei aqui, mas que vou passar o link para vocês já já, tá? Vamos passar para o trabalho e renda. Como eles trabalham? A maioria deles exerce alguma atividade remunerada, mas essas atividades, logo, não são atividades que pagam bem, que são catador de lixo, flanelinha, construção civil, pedreiro, auxiliar de pedreiro, né? Serviço de elétrica, manutenção em alguma coisa. Limpeza, muitos aqui no Pará a gente tem essa visão muito grande de algumas pessoas que batem na porta da casa e perguntam se tem um quintal para capinar, para poder ganhar algum trocado, para comprar comida do dia, que são coisas visíveis em situação de rua. E carregador e estivador, trabalhos pesados, né, gente? Trabalhos que muitas vezes, até mesmo a questão do catador de lixo, ele substitui um trabalho que deveria ser feito pelo governo. Né? Então, uma medida que vocês podem também aplicar é a questão da catação de lixo. Se existem coletas seletivas feitas pelo catador manual, por que ele não é convidado a trabalhar pelo governo para que ele tenha o mínimo de condição possível e não tenha esse resgate da rua simplesmente para abrigá-lo, que é um dos pensamentos de muitas pessoas que acreditam assim, mas ele está na rua porque ele quer. Mas não é bem assim que funciona. A gente sabe que existem problemas outros que envolvem a situação de rua. E uma oportunidade de emprego como essa, formalizando um trabalho que ele já faz, seria de muito bom grado. O flanelinha. O fato de haverem flanelinha, gente, demonstra que a nossa sociedade é insegura. Se você tem medo de deixar o seu carro numa rua, uma via que você, para que ela funcione, pague, né? Você paga IPVA, você paga uma grande quantidade de impostos para que aquela rua seja, no mínimo, boa para que você transite. A própria segurança pública daquele local também deveria ser colocada de maneira também efetiva. Mas a gente usa o flanelinha como se fosse uma pessoa para reparar os carros. Ele é que convive com as pessoas da rua, não é? Então ele tem mais conhecimento do que a própria polícia militar, a própria polícia civil nesse momento. A gente tem esse problema. Construção civil também é uma maneira de colocar essas pessoas para trabalharem. A gente tem diversas obras inacabadas, sim, mas obras, né, governamentais, a limpeza também é necessária. Tudo isso o governo poderia conseguir fazer. E aqui embaixo, muitos deles pedem dinheiro como principal fonte de renda, ou nunca tiveram emprego formal,
1,9% só que trabalha com carteira assinada e 58,6% afirmam ter alguma profissão. O que eu queria falar para vocês é a respeito de perder dinheiro como fonte principal de renda. Tá circulando vídeo na rede social de que pelo distanciamento social, pela quarentena, no Rio de Janeiro, muitas pessoas em situação de rua estão sofrendo de fome, de sede, de frio e que eles estão atacando algumas pessoas que estão passando por lá. Além disso, a gente pode ter o problema de que nesse momento de situação de coronavírus, a gente pode ter uma grande quantidade de moradores de rua que podem morrer acometidos pela doença e que por estarem expostos na linha de frente das ruas, nem vão saber o que aconteceu, não vão ter atendimento adequado, né? E as profissões mais citadas, construção civil, comércio, trabalho doméstico e mecânica. Aqui abaixo a gente tem um vídeo, tá? Que vocês vão assistir juntos. Eu vou mandar o link para vocês, tem aqui dentro do material, vocês assistem, que é do Leonido José Pinheiro, que ele é morador de rua e o que ele fala sobre como ele se sentiu. Eu vou dar um play para quem quiser assistir, não conseguir dar play, então vamos seguir adiante, né? Vamos falar das discriminações sofridas por essas pessoas. A gente tem aqui o percentual de moradores que sofreram experiências de impedimento de acesso ou de realização de atividade, que é uma das possibilidades para vocês também argumentarem nesse momento. Aqui, 31% foi proibido de entrar em estabelecimento comercial, isso é muito comum. Já existe a perseguição por cor no Brasil, por classe social. Imagina de um morador de rua que pode estar trajando uma roupa que, na opinião de quem trabalha nesse estabelecimento comercial, é uma roupa imprópria, é uma roupa que caracteriza quem ele é. A gente tem aqui 31,3% entra em shopping center. Eu também nunca vi, confesso, alguém nas características de pessoa de situação de rua em morar no shopping center, mas eu já vi muitos deles sendo expulsos da portaria de shopping center. Então, se vocês tiverem algum dado para me falar, falem pra gente no grupo e vamos discutir isso aí com calma também, tá? Entrar em transporte coletivo, o que é um absurdo, considerando que eles têm direito de se locomover também. 26,7% entrar em bancos, isso eu já presenciei, inclusive muitos deles são obrigados a sair da fachada de bancos para isso. Existem também alguns bancos que até hostilizam a entrada, colocam linhas pontiagudas, colocam barreiras para eles não dormirem nem na portaria dos bancos. Isso é muito presente ali também na frente da Lojas Americanas, da Praça da República. Você vai ter um contingente ali de pessoas que dormem naquele local, mas que são expulsos de lá quando a loja está funcionando. Entrar em órgãos públicos, absurdo total. 18,4% não receber atendimento na rede de saúde, o que é um direito da população de rua. Eu tenho uma história sobre isso. Uma vez eu estava no hospital, pronto-socorro aqui da 14 de março. Fui levar... Eu estava doente, na verdade, eu estava sendo atendida no atendimento de emergência e chegou uma equipe do SAMU dizendo em todas as palavras que estava morrendo de nojo porque tinha um morador de rua que tinha, abre aspas, se cagado todo, fecha aspas, e que a população que disse que ele estava doente e ligou para o SAMU. E eles estavam rindo e tudo mais, falando que estava fedendo muito, e falou que ele já estava fedendo por si só, e ainda mais que naquela situação. Então a gente vai notar um desrespeito desses profissionais de saúde, que inclusive falaram isso na minha frente, o que configura como crime, né? É violação à ética desse indivíduo, que é um ser humano, que ele é um cidadão, ele tem direito a todos os sistemas que a gente paga, não só porque ele não paga, mas porque ele é um cidadão brasileiro e ele tem o direito a tudo que a Constituição apregoa, independentemente de quem ele seja. Então, isso a gente tem que analisar. E tirar documentos. Por isso que muitas vezes eles são vistos como indigentes, que eles não têm carteira de identidade, que eles não têm CPF, eles não têm endereço e podem também estar à mercê de diversos tipos outros de violências, inclusive institucionais, políticas, violências também policiais, né? Sem um CPF eles são desconhecidos. Então muitas vezes eles também são vistos, eles são tidos como desaparecidos pelos familiares porque eles não têm nome, sobrenome, que
possa ser identificado num órgão público. Aqui embaixo a gente tem o caso de pandemia. Eu trouxe para vocês porque tem uma imagem aqui da CAU de Sergipe, né? Que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. E eles falam de medidas de amparo a moradores em situação de rua pelo poder público que devem ser feitas, que são praticar um plano emergencial de apoio, disponibilização de hotéis, edifícios públicos, escolas para acolhimento, acesso de pontos de água potável em locais públicos, instalação de pias e banheiros no centro das cidades e higienização das ruas com desinfetantes. Nesse caso, a gente vai perceber alguns questionamentos que podem ser feitos a respeito dessa informação. Se é dever do governo fazer isso, por que essa preocupação apenas em momentos de pandemia? E outra, o acesso à água potável em locais públicos já é uma realidade em diversos países, como os próprios Estados Unidos da América. Até mesmo no momento de apartheid nos Estados Unidos da América, você via, ali na luta dos direitos civis, você via, mesmo assim, bebedouros para negros e para brancos, o que é um completo absurdo, né? A gente sabe disso. Mas eu trouxe essa situação completamente errada para justificar a minha opinião de que deveria haver bebedouro em qualquer lugar. A água é um direito nosso. Ela nos mantém vivos, é o direito básico que a gente deveria ter. E não existe isso para moradores de rua. Banheiros, pias e higienização são estruturas e atitudes relacionadas ao bem-estar do indivíduo. O bem-estar é um dos pilares que o SUS aponta como saúde do indivíduo. Por que eles não têm isso sempre? Por que tem que existir uma pandemia para que as pessoas notem que eles existem, para notar que eles estão nas ruas e assim eles sejam vistos como seres humanos? E além disso, o bem-estar, por sua vez, é parte do que o SUS indica como saúde. O próprio SUS, nesse momento, poderia ser utilizado para indicar o que esse morador de rua ali necessita, que não é só um acolhimento no momento de pandemia, mas um tratamento completo dos seus problemas de saúde. E como ficarão os contaminados em ambientes superlotados? É muito perigoso eu fazer uma campanha, por exemplo, aqui em Belém a gente tem a introdução das pessoas moradores de rua, são 1.000 moradores de rua que estão no Mangueirão, né? Mas eles podem receber visitas, como a gente tem visto nos vídeos, eles têm recebido vários materiais de fora. Será que isso está sendo higienizado? Será que eles têm controle sobre essa higiene? Caso um deles fique doente, qual a probabilidade de praticamente todos ficarem também? Dentro disso, a gente pode ter um repertório sociocultural que eu me lembrei, que é o filme e o livro do José Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira. No meio de uma suposta pandemia, a gente não sabe se foi um vírus, se foi alguma outra coisa, todos ficam cegos. E a gente vai vendo uma contaminação geral da população. E a população que é colocada em um ambiente para se proteger acaba ficando sem ninguém, porque até as pessoas que estavam supostamente protegendo elas acabam pegando o vírus. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? Então esses são os questionamentos do coronavírus. No momento de pandemia, de epidemia, de endemia, será que eles não estão sofrendo bastante? Eu tenho ali alguma coisa para fazer com que eles não sofram também? A gente sofre de outras coisas aqui no Brasil há muitos anos. A gente está tendo atualmente surto de sarampo, mas a gente também tem surto de dengue todo ano. A gente tem todas as outras doenças que o Aedes aegypti também traz pra gente. Então é importante que a gente analise dessa maneira, tá? Abaixo eu trouxe algumas coisas para o repertório de vocês. Para ler, eu trouxe um livro que eu sempre vou indicar. Tem alunos que já sabem que eu vou indicá-lo toda vez que fala de situação de rua. Como o Hélio, por exemplo, eu já mandei ele ler várias vezes, não sei se ele leu. Que é o Esmeralda, do Carmo Ortiz, que é a autora. E o livro é Esmeralda Porque Não Dancei. É um livro que eu fui apresentada a ele no ensino médio, no segundo ano, no primeiro, não me recordo bem, pelo meu professor de redação. E eu nunca esqueci a leitura. É um livro que ele, inclusive, não escreve norma padrão da língua portuguesa, da forma como a Esmeralda foi educada, como ela falava. É um livro que expõe a realidade na nossa cara. Ele mudou a minha vida, porque eu sempre reclamava bastante da minha situação financeira quando eu era mais jovem. Eu achava que eu não tinha nada e eu percebi que eu tinha, na verdade, tudo. E esse livro é muito fácil de ler, ele é barato, inclusive, online. Quem quiser ler pode comprar e até mesmo me presentear. Brincadeira, eu não tenho esse volume. Eu lembro que na época eu tive que tirar xerox porque eu não tinha como comprar, mas eu nunca esqueci. Então é uma leitura que eu sempre vou recomendar. Do que trata a leitura?
Esmeralda Porque Não Dancei é uma autobiografia da Esmeralda de Carmo Ortiz, em que conta a sua vida a partir da saída de casa antes dos 10 anos de idade, por motivos que combinam com todos os índices até então vistos pra gente aqui: abuso de drogas, abuso em si, né? Pobreza, ela é molestada em casa, ela vive numa situação terrível, ela é obrigada a mendigar com os irmãos dela. Então, é uma história que vai te envolvendo não pela quantidade de tristezas, mas pela necessidade que ela vê em certo ponto da narrativa de sair dessa situação, e o quanto que é difícil você sair dela a partir do momento em que você traz consigo o estigma de morador de rua, de ex, ou de pessoa que tem problemas com drogas, de pessoa abusada, e o quanto que problemas psicológicos não são bem tratados. Eu solicito a vocês a leitura. Acho que uma das partes principais é quando ela vai presa na FEBEM, que é a antiga Fundação Casa, né? Desculpa, que é a atual Fundação Casa, que era um local em que prendiam menores infratores. Aí você vai ver que no Brasil a gente não tem uma política pública de reinserir as pessoas na sociedade depois que elas cometem o erro. Na maioria das vezes a gente quer puni-las, a gente quer fazer com que elas se sintam piores, e muitas vezes isso acaba agravando outros problemas sociais, não só como as drogas, mas também como a criminalidade. Então eu recomendo muito essa leitura para vocês. Embaixo eu trouxe um filme para vocês, que é O Solista, um filme muito bonito, que é com Robert Downey Jr., que ele é um colunista famoso, e ele se depara em Los Angeles com o Nathaniel, que é o Jamie Foxx, né, que toca violino. E o Jamie Foxx, além de ele morar na rua, ele é esquizofrênico, o que também comprova pra gente que nem todas as pessoas que vivem na rua, elas exatamente sabem que elas têm problemas mentais, ou elas são tratadas, ou muitas vezes elas podem ter sido abandonadas devido a isso, né? Então, é um filme muito bacana. Agora que vocês estão em quarentena, podem procurar. Ele tem até mesmo no YouTube dublado. Eu não sei se ele tem na Netflix, mas baixando ou tentando assistir em algum lugar, acho que vocês conseguem, tá? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na argumentação. Até a próxima semana com materiais, mas estamos aqui disponíveis para ler os textos de vocês. Essa redação, ela é a redação principal. Tem uma outra para vocês fazerem, que é em relação ao esporte, que está no documento que eu coloquei no Google, tá? E qualquer dúvida por essa redação ou por outra, qualquer outro repertório que vocês tenham para indicar lá no grupo, podem mandar. Um beijo, fiquem bem, fiquem em casa, a quarentena não é férias, cuidem das plantinhas, abraço só em quem está na sua casa e até breve. Beijos.